Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos só aguardar que vão chegando, vão entrando. Já nos vimos de manhã, voltamos-nos a ver agora. Vamos só aguardar que entrem. Hoje trago-vos aqui um tema um bocadinho diferente do que tenho trazido até agora, mas já tinha sentido que era algo que precisava de trazer, que precisava de partilhar. E olá Ritinha, e então senti de trazer aqui precisamente este tema que é o que é que nos diz o nosso corpo. Olá Rita, o que é que nos diz o nosso corpo? O nosso corpo fala connosco, essa é a realidade. Então, na prática, e se calhar vou começando e depois quem for entrando vai apanhando e depois puxo atrás caso não tenha visto o princípio. Então, o que é isto? O que é que nos diz o nosso corpo? Na prática, o que é que o corpo, o que é que existe no corpo para além do físico? Muitas vezes fala-se aqui em várias perspectivas, não é? Sobre o corpo. Ouvimos muito, repetidamente, dizer que o corpo fala connosco, porque o corpo efetivamente fala connosco. Na prática, quando o corpo apresenta uma dor, um sintoma, algo fora daquilo que nós consideramos o normal, o corpo apenas está a tentar mostrar-nos que algo não está a ser benéfico para nós. É quase como se o corpo estivesse a dizer que chegamos ao nosso limite. Chegamos ao limite emocional, chegamos ao nosso limite mental. Então, aí já se manifesta em dor física. Então, quando a dor surge, quando o sintoma, a doença, o mal-estar surge, é apenas o corpo a dizer que está na altura de mudar. Está na altura de mudar a forma de pensar, a forma de agir. Então é esse limite que o corpo nos vem estabelecer aqui. Um limite a nível emocional, um limite a nível mental. Freud costumava usar aqui uma expressão que dizia que o corpo e a psique podem associar-se, porque é precisamente isso. E hoje em dia nós já temos também muitos terapeutas a trabalhar aqui neste sentido e já temos inclusive médicos a trabalhar neste sentido, que é olhar para o ser humano como um todo e não como uma parte. Se calhar há uns anos atrás íamos ao médico e efetivamente era assim, e ainda há, como é óbvio. Nós vamos ao especialista e, portanto, o especialista olha para uma determinada parte de nós, não é? Mas nós, na prática, não somos apenas uma parte, nós somos um todo. Então, como é que a medicina, na prática, olha para nós? Olha precisamente e olha para a doença. A medicina olha para a doença como um obstáculo à nossa felicidade. Mas, na prática, a medicina não vai à raiz do problema. A medicina trata o sintoma. Nós vamos ao médico, tomamos a medicação e não estou a dizer que não devemos tomar a medicação, atenção, de todo. Nós tomamos a medicação, mas a medicação vai tratar o quê? A medicação vai tratar apenas o sintoma, não vai tratar a raiz do problema. A raiz do problema é muito mais profundo do que aquilo que nós podemos imaginar. Então, o que é que acontece quando nós ignoramos a raiz do problema? Simplesmente tendemos a agravá-la. Então, a doença vem-nos mostrar precisamente como é que nós podemos reequilibrar o nosso corpo. E não é muito difícil de percepcionar isto. Quando nós ficamos doentes por algum motivo, muitas vezes somos... Olá Diana, muitas vezes somos obrigados a fazer o quê? Somos obrigados precisamente a parar. Então a doença muitas vezes vem-nos dizer precisamente isso. Chegaste ao teu limite. Seja a que nível for, seja a nível emocional, mental, espiritual. Eu não venho aqui trazer a concepção espiritual hoje. Eu não venho aqui reforçar o mal que as doenças nos fazem. Beijinho, minha querida. Nos fazem. Venho simplesmente trazer uma outra perspectiva da doença. Venho trazer precisamente aqui, abrir aqui um bocadinho o leque daquilo que a nível emocional, daquilo que a nível mental
as doenças nos querem mostrar e vermos isso precisamente como uma oportunidade de nós trabalharmos isso em nós, de reequilibrarmos o nosso ser e fazermos a mudança na nossa vida, precisamente. Então é essa a perspectiva que eu trago aqui hoje, que é algo mais do que o físico que a doença nos traz, que é precisamente que vem da alma, vem do espírito. Pronto. Mas eu não vou abordar a questão espiritual como sendo aquilo que acontece noutros planos, noutras dimensões, mas venho falar mais na questão emocional e na questão mental de algumas doenças. Não vou aqui falar em todas, porque senão estava aqui continuamente a falar em todas e até porque acho que todas elas, apesar daquilo que eu vou dizer, há sempre uma avaliação que tem que ser feita caso a caso. Há sempre, pode sempre haver uma outra origem, há sempre que haver um histórico do paciente, há sempre um histórico da pessoa que é preciso analisar. Há muitas nuances que nós temos que analisar quando estamos em terapia, quando estamos a trabalhar com pessoas. E, portanto, temos que olhar para a pessoa como um todo, não estamos apenas a analisar um sintoma. Então, o corpo físico, na prática, é o quê? O corpo físico é o reflexo, precisamente, do nosso interior, porque nós somos este todo, não é? Então, na prática, o corpo doente, ou um corpo que tem uma doença, procura o quê? Procura apenas reequilibrar-se, procura simplesmente voltar ao seu estado original, ao seu estado saudável, digamos assim. Então, muitas vezes o que acontece é, porque é que nós não conseguimos trabalhar, curar algumas doenças? E tentamos muitas vezes, e mesmo assim, por vezes não conseguimos. Porquê? Muitas vezes porque é o ego que interfere. O ego é o conjunto de memórias que nós temos. Então é quase que o ego sai em defesa daquilo que são as nossas crenças, daquilo que é a memória que ele tem de experiências vividas e que muitas vezes nos impede de fazer a mudança, de sair de onde nós estamos, não é? Então vem aquela voz que nós queremos sair dali, queremos precisamente trabalhar, queremos mudar, e o ego vem com aquela voz e diz que estás muito bem aí, porque é que vais mudar, porque é que vais sair daí, não é? Porque dá mais trabalho. O ego faz isto com a intenção de nos proteger, mas na prática apenas está-nos a impedir de sermos nós próprios, de evoluirmos, de mudarmos, de fazermos aqui este salto. Então, o mesmo acontece ou seja, isto reporta-se a memórias negativas, assim como se reporta a memórias positivas, é igual. Eu vou dar aqui um exemplo. Muitas vezes quando nós vemos um acontecimento, isto ao longo da nossa vida, nós vemos um acontecimento negativo que aconteceu, isso fica guardado na nossa memória. O que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, vão haver gatilhos que vão disputar precisamente a que essa memória apareça no nosso momento presente e nos faça muitas das vezes parar. Isto porquê? Porque vem como consequência daquilo que ficou gravado em nós. Então, como forma de evitar o sofrimento, quando nós temos memórias negativas que estão gravadas em nós, como forma de evitar o sofrimento, nós simplesmente paramos, estagnamos, não saímos dali. Então, é este mecanismo de defesa que o ego acaba por trazer à nossa vida, que depois nos impede precisamente de avançar. O mesmo acontece com memórias positivas, que é nós queremos reviver essas memórias positivas, não é? Então nós trazemos isso e queremos voltar a trazer, e queremos trazer isso para a nossa vida. Então as memórias tornam-se muitas vezes a nossa personalidade. O que acontece é que quando nós permitimos que essas memórias se tornem a nossa personalidade e guiem a nossa vida, elas simplesmente alimentam-se da nossa energia. E então, em vez de nós evoluirmos, fazermos as mudanças, libertarmos essas crenças e curarmos as nossas feridas, nós estamos presos. Estamos presos num passado, estamos presos naquilo que é o mecanismo de defesa do ego e acabamos por alimentar precisamente mais isso. E então isso acaba por comandar a nossa vida. Então,
daí eu estar a falar naquelas vozes, aquelas vozes que muitas das vezes nos dizem: estás tão bem aí, porque é que vais sair daí, agora vais-te colocar num sítio que não estás habituada? Porquê? Porque tem a ver com as nossas memórias, com as memórias que estão gravadas. E as doenças acabam por ter a ver com isso, que é nós sentirmos que estamos doentes, que queremos trabalhar isso e simplesmente o ego não nos permite sair dali. Mas isto porque simplesmente nós damos o poder para que isso aconteça. Então o ego simplesmente está convencido que está a fazer o melhor por nós. Vou dar um exemplo que atualmente eu quero acreditar que já não acontece tanto como antes. Provavelmente algumas gerações, e não o faziam com intenção, mas em algumas gerações isto verificava-se muito, e claro que ainda existe, que é nós dizermos às crianças, e vou referir as crianças para se poder perceber em fase adulta o que é que acontece, que é dizermos à criança que ela não faz nada de jeito, que ela não presta, que ela não serve para nada, e a criança, o que vai acontecer à criança, ainda em estado de criança, é a criança simplesmente vai querer agradar aos pais. Então vai fazer de tudo simplesmente porque quer ser amado, simplesmente porque quer corresponder à expectativa do adulto. Então, em fase adulta, esta criança que ouviu toda a sua infância, que não servia para nada, que não prestava, que não acertava com uma coisa, ela vai crescer precisamente com essa concepção de que para ser amado tem que corresponder às expectativas dos outros. Para ter sucesso tem que corresponder àquilo que os outros esperam dele. Então, a forma que esta criança depois em idade adulta vai ter de fugir a isso é evitar certas situações na vida dela. Porque ela já ouviu toda a infância que não servia para nada, ou seja, sofreu. Em fase adulta, ela não se vai sentir merecedora do que quer que seja. Então, muitas vezes nós não nos apercebemos dos padrões que nós criamos na infância, são aqueles que são transportados para a idade adulta. E depois, mais tarde, isso acaba por se refletir muitas vezes como doenças. Se calhar um adulto que em idade adulta sente que não é merecedor, sente que para ser amado, para ser compreendido, para ser aceito muitas vezes na sociedade, perante os pais, o que quer que seja, sente que tem que ceder, que tem que abdicar da sua essência, que tem que deixar de ser ele próprio. Então, aquela criança, muito provavelmente em idade adulta, não vai ter amor próprio, vai ter problemas com a sua autoestima, quiçá, eventualmente, vir a sofrer de ansiedade, porque vai estar sempre na expectativa do que é que as suas ações, ou qual vai ser sempre o resultado das suas ações. Então, nós sem nos apercebermos muitas vezes, eu acho que as gerações anteriores, é aquilo que eu sinto, as gerações anteriores se calhar faziam mais isto, e não era com maldade que faziam, mas era aquilo que traziam com elas, do que as gerações atuais. Acredito que estamos muito mais conscientes disso e que acabamos por não fazer isso com os nossos filhos, porque nós estamos a criar aquilo que hoje são pequeninos e achamos que isso não fica, mas isso é que fica gravado na memória da criança e é isso que a criança vai levar para a fase adulta. Então, nós estamos a construir hoje aquilo que vão ser os adultos da amanhã. Então, depois amanhã, em idade adulta, esta criança que passou por estes traumas, não deixam de ser, a criança anulou-se completamente, em idade adulta vai se deparar com uma situação que é: agora vou ter que ir fazer o trabalho que não fiz ou que me fui privado em idade de criança. Vou ter que ir trabalhar o meu amor próprio, vou ter que ir trabalhar a minha autoestima, o meu merecimento, fora os outros problemas que eventualmente possam surgir a nível físico. Pronto. Então, isto porquê? Porque a criança vai levar as memórias com ela. Okay? Então, o ego, que são precisamente estas memórias que vão ficar gravadas, ele não reconhece
as necessidades da pessoa. Ele apenas rege-se pelas memórias do passado. Então, daí eu ter dado este exemplo, porque é muito importante aquilo que nós construímos hoje. Neste caso, acho que a nossa geração está muito mais consciente disso, e já evita de fazer isso, já olha para isso de outra forma, não é? Normalmente, e precisamente por isso, as causas mais frequentes das doenças têm precisamente a ver com formas de pensamento, com culpas, com emoções negativas, com a procura de atenção que muitas vezes as crianças têm, com o sentido de não merecimento, porque isso depois despolta fisiologicamente no nosso corpo outras reações que possam ter a ver com neurotransmissores, que possam ter a ver com toda a dinâmica que há dentro do nosso corpo. Nós achamos que não, mas se calhar se nós próprios formos analisar aquilo que nós vivemos desde a nossa infância até ao nosso estado adulto e todo o trabalho que nós tivemos que fazer precisamente para superarmos algumas coisas na nossa vida, nós vamos conseguir encontrar alguns padrões e vamos conseguir perceber de onde é que isso nasceu e como é que tivemos que trabalhar isso. Eu costumo usar uma frase que é: devemos sempre seguir o nosso coração. Ele é que nos indica o caminho. Então é a melhor forma, seguindo o coração, é a melhor forma de nós nos amarmos, porque o ego não nos vai mostrar o caminho através do coração. O ego simplesmente nos vai mostrar as memórias, simplesmente nos vai mostrar qual é o caminho supostamente por onde nós vamos sofrer menos. Amarmos-nos é darmos-nos ao direito de ser humanos, é aceitarmos-nos como nós somos, e aceitarmos-nos tal e qual com tudo aquilo que nós temos, seja com as nossas fraquezas, seja com as nossas crenças, seja com as nossas forças, com os nossos sonhos, com as nossas aspirações. É sermos tal como nós somos, sem julgamentos, é vivermos aqui esta experiência, é aceitarmos-nos tal como nós somos. E isso é a melhor forma de nós irmos limpando as nossas feridas, de irmos curando as nossas feridas interiores. É aceitando, perdoando, aceitando. Quando nós conseguimos perceber qual é a parte mental que nos bloqueia, e nós conseguimos muitas vezes relacionar precisamente com o problema físico pelo qual nós estamos a passar. E então aceitarmos esse bloqueio mental já é o início da cura. Okay? Então a cura acontece verdadeiramente quando nós aceitamos e quando nós perdoamos. É um enorme trabalho que é preciso fazer. Não se faz este trabalho de cura, de perdão, de trabalhar tudo o resto, autoestima, merecimento. Não se faz em um dia, não se faz em 2 dias. Muitas vezes deparamos-nos com situações em que as pessoas vêm fazer terapia e acham que no dia a seguir têm os problemas completamente resolvidos. Não têm. Reparem uma coisa, nós vivemos 20, 30, 40 anos muitas vezes com crenças, com coisas que nós não resolvemos, e ao fim deste tempo todo nós vamos fazer uma terapia e achamos que vamos resolver um problema que durou 20, 30 anos. Não vai acontecer. É um percurso longo, é um percurso que muitas vezes vai ser doloroso, efetivamente, porque vamos ter que reviver algumas coisas, vamos ter que olhar para elas de frente, vamos ter que olhar para os nossos medos, vamos ter que olhar para as nossas sombras, vamos ter que olhar para muita coisa que nós não gostamos ou que é desconfortável e vamos ter que olhar para elas de frente. Mas é a única forma que nós temos de nos permitirmos curar as nossas próprias feridas. Esta componente, isto que eu vou explicar agora aqui a nível das doenças, eu não estou nem pouco nem mais ou menos a dizer que não vão ao médico ou que deixem de tomar a medicação, porque efetivamente fazer o trabalho interior é a melhor forma de nós reconhecermos qual é a origem do problema que nós temos. Mas muitas das vezes é preciso conciliar precisamente com a ajuda médica. E portanto, às vezes eu já vi situações em que
Efetivamente a espiritualidade pode ajudar e ajuda muito, mas se a pessoa estiver num estado crónico e estiver num estado mesmo, com uma fase mesmo muito avançada, eu recomendo efetivamente que a pessoa tome, nem que seja, que vá ao médico e que efetivamente esteja medicada, nem que seja com uma medicação ligeira e que depois possa contrabalançar isto aos poucos e vai aos poucos ganhando equilíbrio para então depois poder fazer o desmame da medicação. Mas há situações em que é fundamental o apoio das duas coisas. É preciso fazer um trabalho interno, sim, que esse sim é um trabalho profundo, mas é preciso ali um apoio médico, é preciso ali um apoio de certa forma de alguma medicação, seja ela natural, seja ela não natural, ok? Então é preciso fazer este equilíbrio e é preciso ter muita paciência, porque não é um trabalho que é feito do dia para a noite. Mas este reconhecimento do nosso processo interno, com paciência, gradualmente, vai efetivamente resolver muitos dos nossos problemas. Sim, vai. Então, isto é abrirmos o nosso espírito, aceitarmos que há uma percepção para além do físico, que é muito importante, e portanto passarmos a ver mais, se calhar, eu não queria dizer de forma espiritual, mas acaba por ser um pouco isto, para vermos o mundo mais de uma forma, se calhar, olharmos mais para o mundo de uma forma espiritual e percepcionarmos que vai muito além daquilo que é o físico. E é neste mundo espiritual que cada um de nós, como nós costumamos dizer muitas vezes, retoma a sua essência, retoma a sua casa, porque é verdadeiramente nesse encontro com aquilo que nós somos, com o irmos para dentro, que nós nos vamos reencontrar na nossa essência. E então vamos conseguir limpar, vamos conseguir sarar as nossas feridas e voltarmos àquilo que é o nosso estado natural, o nosso estado original, por assim dizer. Eu vou agora falar em algumas doenças, algumas sintomatologias. Eu gosto sempre de referir, e acho que é importante, até porque trabalho com Reiki e, portanto, nós no Reiki acabamos por trabalhar os nossos vários pontos energéticos do corpo e cada ponto energético acaba por estar associado a vários órgãos. Então, torna-se mais fácil, por exemplo, através do Reiki, nós conseguimos perceber, com o toque, como é óbvio, conseguimos perceber em que ponto energético, por exemplo, há um desequilíbrio. E os pontos energéticos aqui são pontos precisamente por onde há entrada e saída de energia, é por onde há este acesso ao mundo interior e ao mundo exterior. E então, através destes pontos energéticos que nós temos no nosso corpo, que nós vamos percepcionando com o toque quais são as zonas que estão em desequilíbrio e conseguimos perceber quais são os órgãos, porque os órgãos estão associados aos pontos energéticos no nosso corpo. Então, conseguimos perceber quais são os órgãos que muitas vezes estão em desequilíbrio. Cada ponto energético tem um conjunto de órgãos que abrange e quando nós conseguimos trabalhar isto, neste caso eu estou a falar de Reiki, pode ser com outra terapia, quando nós conseguimos trabalhar isto, conseguimos reequilibrar o estado do órgão, nós conseguimos precisamente repor esse equilíbrio. Então, muitas das vezes, o que nós vamos verificando com o tempo, eu falo isto por experiência própria, os sintomas que nós temos em determinados órgãos no nosso corpo vão limpando. Claro, não é apenas ir fazer terapia e achar que o terapeuta vai resolver o nosso problema e eu saio de lá sem problema nenhum e não tenho que fazer nada. Não, eu depois tenho que, óbvio, no meu dia-a-dia, mudar os meus hábitos, mudar os meus pensamentos, trabalhar a minha parte emocional, muitas das vezes mudar toda a dinâmica, toda a minha visão do mundo muda. E a expansão de consciência é precisamente isto, que é eu aceitar, eu abrir-me precisamente ao mundo, aceitar outras perspectivas, ver as coisas com outra visão. E isso vai-me permitir aceitar, perdoar, trabalhar, fazer este trabalho interno, que depois, em consonância e em conjunto com o trabalho do terapeuta, vai então resultar precisamente nesta cura que há.
Eu posso-vos dizer que há 5 anos, quando eu comecei a ir fazer terapias de Reiki, portanto eu ia para me fazerem a mim, eu na altura tinha muitas dores nos joelhos, num dos joelhos, e tinha muitas dores nas costas. Porque tenho uma parte da coluna que não tem, que é mesmo na lombar, que não tem o osso que faz a transição. E eu tinha muitas dores. Quando eu comecei a ir ao Reiki, comecei a trabalhar a minha parte mais espiritual, comecei a trabalhar o meu autodesenvolvimento. Hoje em dia, e já não é de agora, já foi passado pouco tempo, mas eu era muito assídua nas minhas terapias, era muito disciplinada no meu trabalho, as minhas dores simplesmente desapareceram. Mas lá está, uma coisa em consonância com outra, e garanto-vos que não tomo qualquer tipo de medicação. E portanto, claro que isto requer resiliência, requer paciência e requer muita disciplina no trabalho que nós fazemos connosco mesmos. Mas se não formos nós a valorizarmos aquilo que nós somos, mais ninguém o fará. Pronto. Eu vou, para também não vos fazer perder aqui muito tempo, vou então passar aqui à parte das doenças concretamente. Eu vou referir aqui algumas e vou falar aqui nos aspectos emocionais e nos aspectos mentais que estas doenças, ou como é que elas se manifestam a nível emocional e a nível mental. As alergias, por exemplo, estamos agora precisamente a entrar no outono, na época das alergias, e portanto lá começamos, muitos de nós lá começam com rinites, com alergias muitas vezes até mesmo na pele, e portanto o que é a alergia? A alergia é precisamente a reação a algo supostamente externo, isto a nível físico. A nível emocional, o que é que a alergia revela? A alergia, e depois isto cada um vai relacionar com aquilo que é a sua vida, não é? Vai de encontro, pode não ser as características todas, mas haverão algumas que certamente vão de encontro àquilo que vocês vivem no vosso dia-a-dia. A nível emocional, a alergia é precisamente a aversão a alguém, a alguma pessoa. É quase como se nós não conseguíssemos tolerar alguém na nossa vida, por exemplo, então o nosso corpo manifesta-se como uma alergia. É precisamente uma alergia a alguém, o não conseguir tolerar. Então o nosso corpo, a nossa parte emocional, sente-se agredida. Então defende-se sobre esta forma de reação, sobre a forma de alergia. Então a questão é, o nosso corpo defende-se para além daquilo que é necessário, daí gerar a reação alérgica. A pessoa que sofre da alergia, muitas das vezes o que acontece é, também pode estar em situações em que se sente em contradição interna. A alergia essa contradição interna manifesta-se como que a pessoa ama uma coisa, mas há outra parte dela que proíbe precisamente este algo que ela ama. Então a pessoa entra nesta contradição. Então a pessoa simplesmente entra em reação contra ela mesma. Okay? Depois há aqui um outro parâmetro que tem a ver com os pais. Pessoas que cresceram com pais que tinham noções ou que acreditavam em noções opostas, e isto pode acontecer com qualquer um de nós. As pessoas não têm que todas concordar com as mesmas coisas, não têm que ter todas o mesmo ponto de vista, e portanto pais cujas noções de vida são opostas, a criança, a nível emocional, vai entrar neste processo de defesa. Então, a nível emocional portanto, é isto que acontece, que depois se manifesta a nível físico. A nível mental, a pessoa que sofre de alergia, normalmente julga que só quando agir de acordo com a aprovação do outro é que vai ser amada. Há muita tendência para Olá, Tânia. Exatamente, Tânia. Pode acontecer. Porquê? Porque provavelmente, mesmo que o espaço esteja limpo diariamente, é isso mesmo.
Ou seja, é perante as situações, perante as pessoas, a nossa alergia não tem que ser ao nível físico das coisas, não é? Portanto, pode ter esta origem emocional e depois manifesta-se precisamente a nível físico. Então, a nível mental, muitas das vezes nós achamos, ou alguns de nós acham que para terem a aprovação ou para serem amados pelo outro, têm que ser aprovados pelo outro. Então, sujeitam-se a isso, julgam que para serem amados o outro tem que aprovar. Temos que corresponder à expectativa do outro, não é? E isto acontece. E depois o que acontece é subjugamos-nos àquilo que é a expectativa do outro. Então, no caso das alergias, qual é a recomendação? A recomendação é, quando estivermos a ter uma crise alérgica, olharmos para as horas que anteciparam esta alergia, para percebermos qual foi a situação que eventualmente disputou aquele estado de alergia, não é? Lá está, por exemplo, como a Tânia referiu, chegamos ao local de trabalho, se calhar não estamos confortáveis no local de trabalho, se calhar há ali algo que o nosso corpo entende, que as nossas emoções entendem como sendo algo que nos agride. Então, se é algo que nos agride, o nosso corpo simplesmente vai reagir de forma automática, vai defender-se, por assim dizer. Então, vai se manifestar muitas das vezes em forma física, precisamente como uma erupção cutânea. É uma reação, ok? Então, aqui a nível da alergia, é precisamente analisarmos o que é que aconteceu antes da reação alérgica, mas olharmos para a situação com os olhos do coração, sem julgamento. Olharmos apenas, analisarmos, sentirmos, ok? Vamos passar aqui à segunda doença que eu trago aqui, que é a amigdalite. E quem diz a amigdalite, podemos referir aqui doenças aqui a nível da parte laríngea, não é? Deste ponto energético do laríngeo, que é, no caso da amigdalite, as amígdalas são aqui um órgão de defesa do nosso corpo, não é? E então, a nível físico, quando temos amigdalite, é uma infecção precisamente aqui das amígdalas. Pronto. Então, o que é que acontece? Temos dificuldade em quê? Em engolir. Então, mesmo a nível emocional e mesmo a nível mental, passa-se exatamente a mesma coisa. A nível físico, temos dificuldade em engolir os alimentos. A nível emocional, acaba por ser exatamente a mesma coisa. Sentimos um mal-estar em relação a algo que nós não conseguimos engolir. Nós muitas vezes usamos a mesma expressão que usamos para a parte física, quando alguma coisa acontece que aquilo para nós já não joga uma coisa com a outra, nós muitas vezes dizemos, eu não engulo bem isso assim, não é? Porquê? Porque é precisamente isso, que é, mesmo a nível emocional, nós não estamos a engolir, não conseguimos engolir aquilo muito bem, não conseguimos lidar muito bem com aquilo. Então, podemos fazer uma pergunta naquele momento, que é, qual é a situação que neste momento se passa que eu não estou a conseguir digerir, ou engolir, neste caso. A nível mental, acaba por se passar exatamente a mesma coisa. Mas, a nível mental, há aqui mais outra componente, que é o julgamento. Há aqui uma parte que é o que é que eu não estou a conseguir engolir e porque é que existe uma parte de mim que está em demasiado julgamento. Okay? Muitas vezes, quando nós estamos muito chateados com algo, tendenciosamente, e nem sempre nós conseguimos mudar logo o foco para algo positivo. Então, quando mantemos o foco muitas vezes nesse ponto, nesse algo negativo, nós estamos a alimentar isso. Porque para onde nós colocamos a nossa energia, onde nós colocamos a nossa atenção, é para onde flui a energia. Então, aquilo vai ampliar. Então, aqui é igual. Quando nós alimentamos sentimentos de revolta contra nós e contra outros, nós simplesmente estamos a piorar aqui a nossa condição de engolir algo. Então, entramos aqui num julgamento e isso não nos vai permitir engolir. Okay? Isso não nos vai permitir resolver essa situação. Então, qual é aqui a recomendação para a amigdalite? É viver precisamente com mais amor e com mais aceitação. Aceitar para conseguirmos engolir melhor. E o aceitar não tem a ver com resignar, atenção, mas é simplesmente aceitar que as coisas são como são. Okay?
Vamos passar aqui à próxima, que é esta. Nesta, nós podemos incluir aqui várias coisas nesta. Eu vou falar aqui do burnout, onde nós podemos incluir, de certa forma, a ansiedade e a depressão, porque o burnout tem a ver aqui com esgotamento, precisamente, aqui a nível físico tem aqui a ver com esgotamento e com as manifestações que muitas vezes vêm como forma de ansiedade e de depressão, ok? Então, quais são depois os sintomas mais físicos? Tem a ver com cansaço, tem a ver com fadiga, tem a ver com exaustão, tem a ver com a perda do gosto em viver. Pronto. A nível emocional, o que é que acontece aqui a nível do burnout? Há aqui algo que é curioso e muitas vezes nós vamos ver esta similaridade em muitas doenças que acabam por ter a ver com origem na nossa ancestralidade. Okay? Passa de geração em geração. É aquilo que muitas das vezes nos é incutido e é incutido porque também foi incutido aos nossos pais. Então, a nível emocional, o burnout acaba por ter a ver com a necessidade, muitas das vezes, eu vou começar no estado de criança, com a necessidade que a criança tem de impressionar um dos progenitores. Normalmente é o do mesmo sexo. Então a criança tem necessidade de impressionar para ter reconhecimento por parte desse progenitor. Então o que acontece é, muitas das vezes não tem. Okay? Muitas das vezes não tem. Então sente-se impotente. O mesmo se passa, por exemplo, nos nossos locais de trabalho. Muitas vezes, e as pessoas que sofrem de burnout normalmente são pessoas muito trabalhadoras, mas que acabam por se sentirem controladas e acabam por ter aquele sentimento de que por muito que trabalhem muito, não são suficientes. O seu valor não é reconhecido. Então, sentem que muitas das vezes estão sempre a dar e ainda são abusadas em cima daquilo que já dão. Então, é como se ninguém lhes conseguisse reconhecer o valor e elas ainda acabam por ficar pior do que aquilo que já estavam. Pronto. A nível mental, o que é que acontece aqui com o burnout? A nível mental, ninguém no mundo tem o direito de nos pedir mais do que aquilo que são os nossos limites. Nem nós próprios temos que nos exigir mais do que aquilo que é o nosso limite. E o nosso corpo dá logo sinal, precisamente com este cansaço, com este desânimo, com começarmos a sentir ansiosas. O nosso corpo dá logo sinal. Então, quando dá sinal, nós devemos saber respeitar isso. A nível mental, e voltando aqui àquele estado de infância, de nós acharmos que um dos nossos progenitores, na realidade, que nos estava a fazer mal, que não nos estava a reconhecer o valor, mas na realidade não tinha nada a ver com isto. Então o que acontece é esta necessidade de reconhecimento do progenitor em fase adulta. Muitas vezes o que nós fazemos é transferimos isso para o nosso trabalho. Então levamos para o trabalho e queremos que seja reconhecido o nosso valor. E muitas das vezes não tem a ver com nada disso. Reparem que muitas das vezes, e nós trabalhamos, queremos o reconhecimento. Mas às vezes até damos mais do que aquilo que era suposto. E queremos o reconhecimento por aquilo que demos a mais. Mas na realidade, muitas das vezes, até não nos pediram para nós fazermos aquilo a mais. Foi-nos pedido até aqui e nós achamos que temos que dar até aqui. Mas depois queremos o reconhecimento. Então, na realidade, somos nós que geramos este gap aqui, entre aquilo que nos é pedido e aquilo que nós demos. Então, devemos precisamente, se nos pedem até aqui, nós fazemos até aqui. Okay? Precisamente para não gerar este burnout. Então, qual é a recomendação? É fazermos o nosso trabalho o melhor que sabemos, o melhor que podemos e até onde nos é pedido. Ao invés de querermos impressionar ou querermos fazer para além da conta para depois recebermos o reconhecimento. Porque depois há aqui, há aqui este gap entre aquilo que é a realidade que nos foi pedida e aquilo que nós criamos como expectativa. E depois
não há reconhecimento, claro que não há. Ok? E saber dizer não é muito importante. Okay? Saber dizer não é muito importante. E nós temos muita dificuldade, muitas vezes, em estabelecer precisamente este limite. E não temos ideia do mal que fazemos a nós mesmos, não sabendo dizer não. Dores. Vamos aqui às dores. Às dores. Dores de costas, dores de cabeça, dores dos joelhos. A nível físico, as dores têm a ver com a punição que nós fazemos a nós mesmos. É como se fosse um castigo. Okay? Então, a dor é uma declaração de culpa que nós fazemos sobre algo que nós fizemos ou algo que nós não fizemos, mas que nós achamos que temos que carregar essa culpa. Então, carregamos essa culpa e ela depois manifesta-se em várias partes do nosso corpo. Manifesta-se na cabeça. E como é que nós depois manifestamos isso? Com perfeccionismo, com vitimização. Ou seja, são estes atos que levam depois a nós termos precisamente dores de cabeça. Vitimização, a nossa mania de perfeccionismo, usarmos muito a nossa razão e não seguirmos tanto o nosso coração, a dúvida. Pronto. Nos joelhos, por exemplo, a dor dos joelhos tem a ver, muitas das vezes, com a dificuldade que nós temos em seguir a nossa vida para a frente ou em mantermos retos em direção àquilo que é o nosso objetivo ou àquilo que é os nossos desejos. A nível mental, o que é que são estas dores? Estas dores são precisamente quando nós nos acusamos demasiado, quando nós nos sentimos culpadas facilmente. Alguns de nós, acontece algo e Patrícia, sim, anda sempre com dores nas costas, mesmo no meio, sempre que vai para o trabalho e chega a casa. Patrícia, as dores vêm do trabalho para casa ou já vai com as dores? Responda-me aqui só para conseguirmos perceber de onde é que elas vêm. Elas provavelmente vêm do trabalho para casa, certo? A nível mental é precisamente isto, que é, nós acreditamos que quando nos castigamos, limpamos a nossa culpa. Então eu carrego a culpa, eu castigo-me e isto depois limpa. Não, pelo contrário. Quanto mais nós nos castigamos, mais peso aquela culpa vai ter. Então, se calhar muitas das vezes o que nós devemos fazer, mesmo que nos sintamos culpadas, devemos parar, olhar, sempre que chega ao trabalho. Exatamente. Os locais de trabalho são... Reparem, nós nos locais de trabalho lidamos com pessoas que vêm com energias completamente diferentes das nossas. O próprio local de trabalho tem uma energia muito própria. Acontecem coisas no trabalho muitas vezes que são extremamente desconfortáveis, muitas das vezes para nós. E muitas das vezes há culpas que inclusive são-nos impingidas. Okay? Eu ia dizer isto aqui mais à frente, que muitas vezes há culpas que nos são impingidas, muitas vezes há na família, há no trabalho, há nas relações, há em todo o lado. E no trabalho também existe culpas que nos são impingidas e nós simplesmente carregamos então o peso das culpas nas costas, não é? Pomos a culpa dentro do saco e levamos connosco. Sempre teve dores nos joelhos esquerdos, nas costas, na parte de cima ou na parte lombar. Pronto. Eram as dores que eu tinha, Patrícia. Eu tinha dores no meu joelho esquerdo e tinha dores na minha lombar. E posso lhe dizer que deixei de ter dores. Muito esporadicamente eu tenho dores no meu joelho esquerdo, mas é quando eu estou muito tempo sentada, quando estou a fazer terapias eventualmente e passo muitas horas sentada, eventualmente o meu joelho queixa-se um bocadinho. Mas tirando isso, quando eu comecei a trabalhar isto em mim, e aqui é este processo de nós sabermos trabalhar as nossas culpas, as dores desapareceram. E não tomo absolutamente nada. E portanto é isto que é, nós carregamos muitas vezes culpas que não são nossas. Aquele que diz que é culpado, na maioria das vezes, não é o culpado. Nós simplesmente achamos que temos que carregar a culpa. Ok,
e achamos que somos capazes de carregar o fardo da culpa e depois limpamos. Então lá vamos nós, trazemos nós a culpa às costas e vem o peso nas costas e muitas vezes é precisamente aqui no meio das costas, aqui atrás, aqui na cervical, que é precisamente este peso, não é? Não, parece que não conseguimos rodar muito bem o pescoço. Então, qual é aqui a recomendação para as dores? Que é ouvirmos sempre o nosso coração. Não é ouvir aquela voz que nos diz que nós somos culpados, porque muitas vezes essa voz que nos diz que nós somos culpados não é a nossa. Então, se nós ouvirmos a voz do nosso coração, ela verdadeiramente vai nos dizer se efetivamente somos responsáveis por aquela situação ou não. Não é culpados. Nós somos sempre responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Mas culpados é outra coisa. E muitas vezes nos locais de trabalho aquilo que acontece é... infelizmente é mesmo assim, infelizmente é haverem algumas pessoas que a quem a culpa é atribuída sem terem culpa. Então não há nada como nós estarmos alinhados connosco e sabermos verdadeiramente dentro do nosso coração se nós temos algum tipo de responsabilidade perante aquela situação ou não. E se não temos, não temos, simplesmente não temos que carregar a culpa às costas, porque isso pesa. Isso pesa. Pronto. É isso mesmo. Andreia, eu achei que era a Patrícia, não é a Patrícia, a Andreia. Sim, exatamente, essas dores. E portanto, quando nós vamos conseguindo trabalhar aqui as nossas culpas, começamos a limpar, efetivamente. Então é muito importante nós sabermos olhar para a situação e sabermos reconhecer, sentindo no nosso coração, se aquela responsabilidade é nossa ou não. Daí que seja importante, e agora voltando atrás, nós sabemos dizer não. Muitas das vezes nós não sabemos dizer não nos locais de trabalho e depois há ali uma carga energética tão pesada que ela simplesmente é depositada em cima de nós. E como nós não sabemos dizer não, ela não é minha, carregamos-la connosco. Okay? E depois agora aqui uma visão mais energética, nunca se esqueçam que aquilo que nós levamos de casa também levamos para o trabalho, mas do trabalho também levamos carga, também levamos energia para casa. E depois às vezes não conseguimos compreender muito bem algumas coisas que podem acontecer, mas se nós pararmos para pensar, a energia veio do trabalho, que é uma energia muito mais densa, e nós levamos para casa. Ok? Vamos passar agora aqui a uma próxima que tem a ver com ansiedade. Okay? Então o que é isto da ansiedade? Não é? A ansiedade é o medo de algo que ainda não aconteceu. É sofrermos por antecipação. Okay? Então é algo que nós ainda nem sequer estamos a ver e nós já estamos a sofrer. Pronto. Então a nível emocional aqui a ansiedade provoca o quê? Provoca precisamente aqui o estar a viver constantemente, não é? Naquela inquietação. Exatamente, vê Patrícia, é precisamente isso, que é nós não sabermos dizer não. Quando nós sabemos dizer não, quando nós dizemos não, mesmo energeticamente, Patrícia, aquilo que acontece é nós estamos a colocar uma proteção. Quando eu digo não, eu coloco uma proteção. E se vocês pararem para perceber como é que de repente vai haver uma oscilação na energia da outra pessoa com quem nós estamos a falar. E se calhar a pessoa durante uns segundos até vai ficar calada. Porquê? Primeiro porque se calhar não contava com o não. Mas segundo porque vai perceber que energeticamente está ali uma barreira. E vai aprender a respeitar. Porque é precisamente isso que nós temos que conseguir colocar. Quando nós estamos a dizer não estamos a dizer não simplesmente porque estamos a dizer não. Nós estamos simplesmente a pôr ali aquilo que é o meu limite. Ponto final. E cada um é que conhece os seus limites. Mais nada. Então está tudo certo em nós colocarmos os nossos limites. Cada um é que se conhece a si mesmo. Voltando aqui à questão da ansiedade. A pessoa que normalmente sofre de ansiedade tem uma imaginação um pouco mais fértil. Então, o que acaba por acontecer é a mente dessa pessoa está ali constantemente a imaginar coisas. Mas coisas que muitas das vezes nem sequer são prováveis de acontecer. Pronto. Então está sempre à procura de sinais que comprovem aquilo que ela está a pensar. E então a ansiedade gera mais ansiedade. Okay? A nível mental, aquilo que acontece
quando se está a aproximar uma crise de ansiedade, por exemplo, a imaginação desta pessoa, dado que também já é mais fértil, sobrepõe-se àquilo que na prática é a realidade. A realidade é uma coisa, mas a imaginação de uma pessoa que sofre com ansiedade dispara. Então não há realidade que resista. Não há. E eu sei o quão difícil é controlar. Eu sei. Mas com trabalho consegue-se. Com trabalho, com dedicação. Por isso é que há práticas para nós trabalharmos a ansiedade. No mindfulness nós trabalhamos a ansiedade. No yoga nós trabalhamos a ansiedade. E portanto, estou-vos a dar 2 exemplos, mas tudo aquilo que vocês possam fazer, que vos dê satisfação, que vos traga paz, ajuda a controlar a ansiedade. Porquê? Porque traz o foco para aqui, para o momento presente. Então a mente não anda aí a divagar, a imaginar coisas e a gerar aqui mais ansiedade ainda. Então é fazerem práticas que vos mantenham aqui. Que vos mantenham aqui enraizadas. Aqui, no momento presente. No aqui e no agora. Ok? Então, aqui, a recomendação aqui para a ansiedade é confiarmos na nossa intuição, porque ela guia-nos sempre. Okay? Nós é que muitas vezes ignoramos a nossa intuição e fazemos de outra forma. Então, quando nós aprendemos a confiar na nossa intuição, aprendermos a confiar nas pessoas que nos rodeiam e permitirmos a essas pessoas ajudar-nos, nós muitas vezes, quem é ansioso, não permite que ninguém ajude, porque está ali naquele looping da ansiedade. Então, também se permitirmos que quem está à nossa volta nos ajude, vai ser mais fácil para nós. Mas temos que permitir que as pessoas nos ajudem. À maneira delas, dentro daquilo que elas conseguem fazer, mas vamos permitir que isso aconteça. E vamos ver que vai ser mais fácil para nós. A pessoa que é ansiosa quer controlar tudo. E depois na prática ainda fica pior do que aquilo que estava. Então vamos permitir a quem está à nossa volta nos dar uma ajuda e vamos ver que o nosso nível de ansiedade vai diminuir muito mais. Andreia, a ansiedade, o cansaço, a mente sempre a trabalhar, é uma bola de neve. Exatamente. É isso mesmo, Andreia. A mente nunca vai parar, porque nós não paramos a mente. Okay? Mesmo quando meditamos, nós meditamos e estamos ali a tentar entrar naquele estado de maior tranquilidade, a mente não vai parar na prática. Nem nós queremos parar a mente. Mas nós podemos colocar-nos ali numa posição de observadores e ver efetivamente a mente, os pensamentos a fluírem, ok. E observamos e deixamos eles fluírem e continuamos ali no nosso estado de paz. Isto não se faz de um dia para o outro, como é óbvio. Mas com práticas regulares nós conseguimos fazer isto. E a intenção, muitas das vezes, e nós muitas vezes, os terapeutas acabam por ter mais o hábito de bater na mesma tecla e dizer que mindfulness, meditação, yoga, terapias, que ajudam efetivamente. Ajudam efetivamente. Eu tenho no meu leque todas essas práticas e posso dizer que eu não sou nada daquilo que era há 5 anos atrás. E portanto, os problemas eles estão lá, os desafios vão sempre estar lá. A nossa forma de lidar com eles, a nossa forma de olhar para eles é que vai ser diferente. Nós vamos conseguir estar num estado muito mais tranquilo e conseguir em simultâneo lidar com o desafio na mesma. Simplesmente não vamos ser engolidas pelo desafio. Okay? É esta a diferença. Pronto, aqui em relação à ansiedade, era isto que vos queria trazer. O que é que eu vos quero trazer mais? Vou falar aqui de mais duas doenças. Vou começar aqui com o eczema. O eczema, que é precisamente uma doença da pele, em que a pele escama, não é? E depois há aqui vários graus do escamar da pele, não é? Há a pele que fica mais seca, há outra que não é tão seca. Há quem tenha eczema em várias partes do corpo. Muitas vezes aparecem, na maioria das vezes aparecem nos joelhos, podem aparecer nos cotovelos, na zona lombar, aqui de lado, que a pele é um bocadinho mais seca. E então, qual é
a nível emocional, o que é que está relacionado aqui com o eczema? O eczema pode vir aqui de causas internas e pode vir aqui de causas externas. Claro que o frio não ajuda, ok? Exatamente. Eczema é isso, Patrícia, pronto. O eczema normalmente aparece em quem? Aparece em pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que têm muitos medos por elas mesmas, e normalmente pessoas que precisam trabalhar mais a sua autoconfiança e que normalmente sofrem desta ansiedade, que é a ansiedade do futuro, não é? Que é o que é que vai acontecer, o que é que vem amanhã, o que é que está lá à frente. E então isto gera muito stress no corpo. Então acaba por gerar eczema. Uma pessoa que precisa de se expressar mais, que sente que não tem tanto poder de expressão ou que não se consegue expressar tanto, também acaba por sofrer consequentemente de stress e ansiedade, também é um dos motivos para ter eczema. Outra coisa que pode gerar o eczema, que é muitas das vezes nós não gostarmos de nos ver na nossa própria pele. Então a pele, ou seja, gera aqui o eczema, que na realidade é aqui um escamar da pele, não é? Que é a pele, eu preciso deitar esta pele fora, porque eu não gosto da minha pele. Então, o eczema também, a nível emocional, também tem esta tradução, que é, se eu não gosto da minha pele, não é? Nós temos que conseguir todos os dias de manhã levantarmos, olharmos para o espelho, olharmos para nós e dizermos que nos amamos e que olharmos para o espelho e dizermos eu sou bonita. Isso é que nós temos que todos os dias ser capazes de fazer. Então isto é um trabalho lento, é um trabalho diário. As primeiras vezes não são fáceis de fazer este trabalho de espelho, por exemplo. Nós vamos olhar para o espelho e vamos ter dias em que nós nem tão pouco queremos olhar para o espelho, não é? Vamos ter dias em que olhamos para o espelho e dizemos, mas como é que é possível eu gostar de mim? Okay? Mas nós temos tudo para gostarmos de nós temos tudo dentro de nós. Só temos é de querer trabalhar isso efetivamente e transformarmos aquilo que está dentro de nós, e conforme nós vamos transformando, esse brilho que nós vamos fazer vir de dentro para fora vai aparecer espelhado em nós. Então é isso que nós vamos começar a ver todos os dias. Vamos olhar para nós e a cada dia que vai passando nós vamos gostando mais daquilo que nós vemos, vamos ganhando confiança, vamos ganhando autoestima, vamos ganhando amor próprio. Consequentemente, já estamos a fazer um trabalho de ansiedade, já estamos ali a trabalhar a ansiedade, já estamos a converter aquela ansiedade. Okay? Começamos com pequenos passos e vamos, claro que vamos conjugando todas as práticas, todo este trabalho que há de gestão emocional, precisamente para trabalhar isto. Não é? É isso mesmo, Patrícia. Vamos agora aqui a uma última doença. Eu disse que eu não iria conseguir trazer todas hoje. Vou aqui falar de uma última que é muito importante, que afeta muitas pessoas. Ao contrário daquilo que se calhar nós podemos imaginar, se calhar afetam muito mais do que nós imaginamos, que é os diabetes. O que é os diabetes? Na parte física tem a ver com uma deficiência, não é? De uma função do nosso pâncreas, não é? Ou seja, a nossa glândula do pâncreas, quando não consegue segregar insulina o suficiente, gera os diabetes. O que é a nível emocional os diabetes? Os diabetes acabam por estar relacionados aqui com o nosso plexo solar, que é aqui um ponto energético que nós temos aqui, mesmo no topo do estômago, por baixo das maminhas, pronto, mesmo aqui no centro, é o nosso plexo solar, é o nosso terceiro chakra, que é precisamente um ponto onde nós temos, onde se geram as nossas emoções, onde nós trabalhamos o nosso poder pessoal, que está relacionado com o nosso aparelho digestivo, com o nosso fígado, com o nosso baço, com o nosso pâncreas. Então tem a ver com a nossa vontade. Então já vamos perceber porque tem aqui a ver com a nossa vontade. Então o nosso plexo solar é quem faz a gestão das nossas emoções, quem é onde são gerados os nossos desejos
e é a parte do nosso corpo que trabalha o nosso intelecto. Então, uma pessoa que sofre de diabetes é mais emotiva, porque não tem tanto controlo aqui nesta zona, então aqui o nosso plexo solar não funciona tão bem, então é mais emotiva e sofre de um desejo constante de algo, ok? E nós sabemos que os diabéticos, qual é o desejo dos diabéticos? Muitos deles é comer. Comer precisamente aquilo que não podem comer. Comer doces, comer coisas com açúcar. Okay? Eu cresci toda a minha vida a ver isso. O meu pai era diabético e, portanto, sei perfeitamente o que é lidar com um diabético. Eu fiquei com diabetes na gravidez da minha filha e posso-vos dizer que com muito trabalho interno, eu não tomo medicação, eu não faço insulina, eu não faço absolutamente nada. Okay? E está controlado. Não, mas a mãe tinha e faleceu muito nova. Exatamente. O meu pai faleceu ano passado, Patrícia, e tinha 66, ia fazer 67, portanto também era muito novo. Tinha diabetes desde os 20 e poucos ou 30, perto disso. E portanto o que acontece é que os diabetes vão corroendo por dentro, não é? E portanto vão danificando tudo. Vão danificando todos os nossos órgãos por dentro. O que é que acontece? Os diabéticos são precisamente aqueles que têm mais vontade, têm mais desejos de tudo. Então, mas eles não são egoístas, os diabéticos. Os diabéticos desejam para eles e desejam para os outros. Só que desejam demasiado. Pronto, então é uma pessoa muito dedicada, um diabético, mas que tem demasiadas expectativas. Então o diabético é aquele que gosta de fazer o papel de mãe de todos, porque gosta de cuidar de todos, efetivamente. Mesmo que os seus desejos não sejam manifestados, mas gosta de fazer este papel de mãe. Então, o diabético tem aqui uma enorme atividade mental. Porquê? Porque está constantemente à procura de algo. Está constantemente à procura de corresponder às suas expectativas. Então, está sempre aqui com uma atividade mental muito elevada. Então, o facto de alimentar tantos desejos faz com que esconda a tristeza que tem dentro pelo facto de ter o desejo de ter amor e ternura, não é? Que nunca foi satisfeito. Ou seja, um diabético, e portanto os diabetes está conectado precisamente aqui ao coração, está conectado aqui ao nosso quarto chakra, precisamente, e que tem a ver com a doçura da vida. Então o diabético tem uma enorme, ao mesmo tempo, tem um enorme desejo de tudo, mas ao mesmo tempo tem uma enorme carência a nível de amor. Então o diabético, e relacionando aqui com a questão do açúcar, o diabético muitas das vezes, no diabético são geradas mágoas no coração, a tristeza que tem dentro é tanta que não consegue ter doçura, quando a única coisa que queria era carinho e amor. Okay? A nível emocional, muitas vezes os diabetes, por exemplo, quando são crianças, manifestam-se quando a criança não se sente reconhecida. Okay? Então essa tristeza causa um vazio dentro da criança, e aquilo que a criança quer é procurar precisamente uma compensação para isso. O adulto acaba por ser semelhante. O diabético, precisamente porque tem uma grande tristeza, uma grande mágoa, uma grande falta de doçura dentro, vai procurar compensar essa doçura alimentando com alimentos muito doces, precisamente que é aquilo que não pode precisamente comer. Então, na criança, muitas das vezes é por isso que a criança procura atenção, que é o vazio que ela sente dentro, que precisa de compensar. Okay? A nível mental, o que é que acontece a nível mental? A nível mental, os diabetes pedem que nós não queiramos controlar tudo, ok? Para deixarmos que as coisas venham até nós. Então os diabetes pedem para que nós deixemos de julgar
E aquele papel de mãe que eu falei, que é deixemos de julgar que temos que ser nós a organizar a felicidade de tudo e de todos. Isso não é possível. Então vamos abrir mão desse controlo. Okay? Então aquilo que a mensagem aqui para quem tem diabetes, que é precisamente aproveitarmos aqui a doçura da vida neste momento. Ok? Em vez de estarmos distraídos a pensar no que é que nós vamos querer amanhã, porque há este desejo, não é, muito grande por parte do diabético, desejo de tudo. Então vamos simplesmente aproveitar aqui a doçura do momento presente, nutrirmos-nos com isso e preocupamos-nos com o amanhã depois. Ok? Era isto que eu queria vos trazer hoje. Espero que tenha feito sentido. Essencialmente, nunca nos podemos esquecer que o trabalho essencial é nosso. Efetivamente, eu volto a repetir, uma coisa, este trabalho com as nossas emoções, este trabalho mais espiritual, não inibe de irmos ao médico, mas é um trabalho que é muito bonito de se fazer, também tem as suas partes dolorosas, claro que tem, mas nós não podemos querer que o universo mude a nossa vida, que as transformações ocorram, se na prática nós continuamos a fazer todos os dias a mesma coisa. Então, se nós queremos resultados diferentes, se queremos mudanças aqui a nível da nossa saúde, temos que ser nós a fazer, temos que ser nós a mudar. Então temos aqui, nesta visão daquilo que eu vos trouxe, não vendo isto como uma vitimização, não vermos isto como algo, claro que é doloroso, mas não vermos isto como algo doloroso, mas experimentarmos ver isto numa outra perspectiva, que é que oportunidade a doença nos está a mostrar para nós podermos alterar a nossa realidade e reequilibrarmos-nos. Porque na prática é isto que a doença vem aqui mostrar-nos, que é o que é que eu posso alterar na minha vida para ser mais feliz. Porque é isto que vai acontecer. Se eu trabalhar estes aspectos de todas as doenças, eu vou conseguir reequilibrar, eu vou conseguir trazer isso para a minha vida, eu vou ser mais feliz comigo, com os outros, vou conseguir levar isso aos outros também. E depois tudo tem aqui um encadeamento, não é? De nada, Tânia, obrigada. Há muito para refletir e trabalhar, sem dúvida. Mas pequeninos passos todos os dias fazem toda a diferença. Com pequenas práticas, um bocadinho de meditação, um bocadinho de yoga, um bocadinho de passeio, cantar, pintar, dançar, tudo aquilo que nós mais gostamos, que nos nutre, muitas das vezes é aquilo que nós mais precisamos para conseguirmos trabalhar as nossas feridas, as nossas doenças, os nossos mal-estares. Muitas das vezes é tudo aquilo que nós mais precisamos. Não sei se há alguma questão que queiram colocar, estão à vontade para colocar, para partilhar. Era algo que eu sentia já há algum tempo que precisava de trazer, às vezes até pela experiência daquilo que nós vivemos e que pode ser útil para outras pessoas. Grata, Andreia, grata, Tânia. Se não tiverem nenhuma questão, vou-vos deixar. Espero que tenha feito sentido para vocês esta partilha. E pronto, e como sempre, coloco-me aqui à vossa disposição. E pronto, e é isto. Vou só aguardar para ver se alguém tem algo que queira partilhar. Nunca se esqueça, eu gosto sempre de dar esta visão, que nós trabalharmos os nossos pontos energéticos, até mesmo do ponto de vista energético, vai consequentemente trabalhar isto também. Foi como eu mencionei, nós trabalhamos os nossos vários pontos energéticos, vamos estar a trabalhar os órgãos que estão alinhados e consequentemente estamos aqui a trabalhar as nossas emoções também, e isso depois tem a consequência no nosso corpo físico. O nosso corpo físico é sempre já a última condição, o último estado, digamos assim, já é o grito
do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental, por assim dizer. Uma vez que não há mais partilhas, agradeço-vos imenso por terem estado aqui, agradeço imenso pelas vossas partilhas, desejo-vos uma noite descansada, um grande beijinho e amanhã volto logo pela manhã com a mensagem para o dia, tá bem? Um grande beijinho e muito grata por terem estado aqui.